Ansiedade não vai mais te dominar. Práticas estoicas para silenciar a mente. Tópico 1. O abismo entre pensamento e realidade. A ansiedade é como uma ponte invisível que liga dois mundos distintos. O mundo do que pensamos que pode acontecer e o mundo do que de fato acontece. Essa ponte, em vez de nos aproximar da realidade, muitas vezes nos aprisiona em uma travessia interminável. A mente ansiosa raramente está no presente. Ela habita um espaço suspenso entre suposições e medos, entre cenários futuros que talvez nunca existam e interpretações distorcidas do presente. Cada pensamento se torna uma ameaça potencial. Cada detalhe ganha um peso desproporcional. O que era apenas possibilidade se transforma em certeza de catástrofe. É nesse abismo que a ansiedade cresce, alimentada pelo atrito entre imaginação e realidade. O estoicismo expõe essa falha com precisão. Epicteto ensinava que não são as coisas em si que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Ou seja, não é o fato bruto que gera o pânico, mas a interpretação que a mente projeta sobre ele. Se a realidade é um rio calmo, a mente ansiosa é a correnteza que inventa redemoinhos onde não existem. O estoico aprende a separar o que é real do que é apenas construção mental. Ele pergunta a si mesmo: isso aconteceu ou eu apenas pensei que poderia acontecer? Esse simples exercício revela que a maior parte da angústia nunca nasce do real, mas da ilusão. Quando identificamos essa diferença, a ansiedade perde força, porque aquilo que parecia incontrolável se mostra, na verdade, inexistente. Esse abismo entre pensamento e realidade tem raízes profundas. Desde cedo, somos condicionados a projetar o futuro, a antecipar riscos, a nos preparar para o pior. Esse instinto de sobrevivência, que em tempos remotos protegia o ser humano, hoje se transforma em prisão. A mente não descansa, está sempre criando hipóteses, cenários de perigo, resultados desastrosos. É como se a mente ansiosa fosse um artista mórbido, pintando quadros de tragédia em cada parede do imaginário. O corpo, então, responde como se tudo fosse real. O coração dispara, a respiração encurta, os músculos se tensionam. Mas nada aconteceu, nada está acontecendo. Apenas pensamos que poderia acontecer. E assim o abismo se torna cada vez mais largo, até engolir a paz. Os estoicos sabiam que a chave para atravessar esse abismo não estava em lutar contra os pensamentos, mas em mudar a relação com eles. Não podemos impedir que a mente crie imagens, mas podemos escolher não acreditar nelas como verdades absolutas. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que muitas vezes sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade. Essa frase, aparentemente simples, é uma sentença de libertação, porque se sofremos em excesso, não é porque o mundo é cruel, mas porque nossa mente está dramatizando aquilo que o mundo apresenta. A diferença é crucial. Quando percebemos que o sofrimento é, em grande parte, criação interna, descobrimos também que temos o poder de desarmá-lo. A ansiedade floresce no terreno da dúvida. O que será de mim amanhã? E se eu falhar? E se não gostarem de mim? E se eu perder? Cada "e se" é um tijolo colocado nessa ponte ilusória que nos separa do presente. O estoicismo responde a esses questionamentos com uma postura radical. Ocupe-se do que está ao seu alcance e abandone o que não está. A mente ansiosa quer atravessar todos os futuros possíveis, mas o estoico decide permanecer firme no solo da realidade. Ele entende que o amanhã não pode ser controlado e que a única força verdadeira está em agir hoje com retidão, serenidade e coragem. O estoico não elimina o medo, mas dissolve sua autoridade, porque não se curva diante de cenários inventados. Esse primeiro passo, de separar pensamento de realidade, é talvez o mais libertador de todos. Significa admitir que grande parte da dor que carregamos não existe fora de nós. Significa reconhecer que muitos monstros que enfrentamos nunca passaram de sombras projetadas em paredes vazias. Significa também assumir a responsabilidade por esse mecanismo, porque se a mente cria as sombras, cabe a nós decidir se continuaremos a temê-las. Essa clareza não vem de um único instante, mas de uma prática contínua, de uma vigilância serena. A cada pensamento que surge perguntamos: isso é um fato ou uma hipótese?
Isso está acontecendo ou é apenas invenção? Pouco a pouco, essa disciplina reconstrói nossa percepção do mundo, e o abismo começa a se fechar. Quando deixamos de viver no espaço entre o que pensamos e o que acontece, a ansiedade perde sua morada. Descobrimos que a vida real, despida de suposições, é muito mais leve do que imaginávamos. O futuro deixa de ser uma ameaça constante e se torna apenas uma possibilidade que será enfrentada quando chegar. O presente, antes abafado por ruídos mentais, se abre como um espaço de calma e clareza. E nesse presente, a mente encontra repouso, porque não há ponte a atravessar, não há abismo a temer. Existe apenas o real, e o real sempre foi menos assustador do que o imaginado. Tópico 2. A ilusão da perfeição absoluta. A ansiedade muitas vezes nasce da crença de que precisamos ser impecáveis, de que cada gesto, cada decisão, cada resultado deve se alinhar com um padrão de perfeição inalcançável. Esse ideal, invisível mas implacável, se transforma em uma prisão interior. A mente ansiosa não permite falhas, não aceita desvios, não tolera erros. Vive em constante vigília, avaliando se está à altura das expectativas, se corresponde às imagens criadas por si mesma ou pelos outros. O paradoxo cruel é que, quanto mais se persegue a perfeição, mais distante ela parece. E quanto mais distante, mais dolorosa se torna a sensação de insuficiência. É uma corrida interminável em direção a uma linha de chegada que nunca existiu. O estoicismo, no entanto, aponta em outra direção. Para os estoicos, a perfeição não é a ausência de falhas, mas a capacidade de viver de acordo com a natureza, aceitando tanto os limites quanto as forças que nos constituem. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que os homens erram porque são humanos, e que esperar outra coisa seria ignorar a própria essência da vida. A imperfeição, longe de ser um defeito, é prova de que pertencemos ao mundo real e não a um ideal abstrato. Essa visão desmonta a ansiedade que nasce da busca pela pureza absoluta, porque nos permite enxergar que não é necessário ser impecável para viver com dignidade. Basta viver de forma consciente, buscando a virtude e não a perfeição. A mente ansiosa, contudo, resiste a essa lição. Ela insiste em criar padrões irreais. Exige um corpo perfeito, uma carreira impecável, relacionamentos sem falhas, decisões sem arrependimentos. Mas quanto mais se tenta sustentar essas exigências, mais frágil se torna a vida. É como carregar uma máscara pesada que nunca pode ser retirada. Qualquer rachadura na máscara é vista como fracasso, qualquer deslize como catástrofe. O estoicismo responde com uma verdade desconcertante. O erro não é inimigo, mas mestre. Só quem falha, aprende. Só quem se engana, descobre. Só quem erra, se transforma. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar-se sempre com mais clareza. Essa consciência desmonta o mito da perfeição e traz paz à mente que antes se afogava em exigências. Esse culto à perfeição não vem apenas de dentro. A sociedade moderna, com suas vitrines digitais e comparações incessantes, reforça a ideia de que só é digno quem alcança padrões sobre-humanos. As redes sociais exibem corpos editados, vidas encenadas, felicidades artificiais. O ansioso, ao consumir essas imagens, acredita que todos os outros chegaram lá e que apenas ele permanece aquém. O efeito é devastador. Vergonha, insegurança, medo constante de não estar à altura. O estoico, em contrapartida, aprende a desconfiar das aparências e a cultivar a autossuficiência. Ele não mede sua vida pelas vitrines externas, mas pela solidez de sua alma. Ele sabe que a comparação é armadilha, porque cada ser humano tem um caminho próprio, e que a verdadeira vitória não está em superar os outros, mas em superar a si mesmo. A ilusão da perfeição cria ansiedade porque é inatingível. É uma corrida em círculo, um esforço sem fim. Quando acreditamos que precisamos corresponder a esse ideal, qualquer falha mínima se torna prova de fracasso, e a mente entra em colapso. Os estoicos, ao aceitarem a imperfeição como parte da ordem natural, libertam-se desse círculo vicioso. Não se trata de acomodar-se, mas de compreender que a vida é feita de tentativas, de ajustes, de erros e aprendizados.
A verdadeira sabedoria não está em eliminar falhas, mas em usá-las como degraus de crescimento. Nesse ponto, a ansiedade perde terreno, porque não há mais razão para o medo constante da falha. Se o erro é parte do caminho, ele deixa de ser ameaça. Quando reconhecemos que a perfeição é ilusão, algo surpreendente acontece. O peso desaparece. Deixamos de carregar a obrigação de sermos impecáveis e começamos a viver com mais leveza. Descobrimos que há beleza na falha, que há grandeza na vulnerabilidade, que há humanidade na imperfeição. A ansiedade, que antes se alimentava da cobrança incessante, perde sua fonte de energia. O estoico, ao caminhar com essa consciência, encontra serenidade. Ele não precisa provar nada ao mundo, não precisa sustentar máscaras, não precisa alcançar um ideal inatingível. Ele apenas vive plenamente, dentro de seus limites, com coragem e virtude. E nesse viver simples e verdadeiro, descobre-se uma forma de liberdade que nenhum padrão externo pode oferecer. Tópico 3. O veneno das comparações invisíveis. A ansiedade encontra um terreno fértil no hábito silencioso e quase automático de comparar-se aos outros. Esse veneno se infiltra de maneira sutil. Quando observamos conquistas alheias, corpos idealizados, estilos de vida exibidos como troféus, nossa mente constrói uma régua invisível. Essa régua não mede a realidade, mas cria um padrão cruel, onde sempre estamos atrás, sempre aquém, sempre em dívida. Cada vitória de alguém parece uma derrota nossa. Cada sorriso exibido nas vitrines digitais se transforma em lembrete daquilo que acreditamos não possuir. O efeito é corrosivo. Em vez de inspirar, a comparação aprisiona. Em vez de fortalecer, fragiliza. E assim, em silêncio, a ansiedade cresce, alimentada por uma sensação constante de insuficiência. O estoicismo identifica essa armadilha e oferece uma saída radical. A vida de cada ser humano é única, e o valor de alguém não pode ser medido por aquilo que pertence a outro. Epicteto dizia que desejar o que não nos pertence é caminho certo para a infelicidade, porque nesse desejo renunciamos à nossa própria autonomia. Quando medimos nossa vida com a régua alheia, entregamos o governo de nossa mente aos outros. Passamos a viver como escravos de expectativas externas. E toda vez que não atingimos o que vemos fora, sentimos que falhamos dentro. A sabedoria estoica, ao contrário, ensina que a única comparação legítima é conosco mesmos. Somos melhores hoje do que fomos ontem. Crescemos em virtude. Aumentamos nossa coragem, nossa paciência, nossa clareza. Esse é o único progresso que importa, porque está ao nosso alcance e não depende de mais ninguém. A mente ansiosa, porém, insiste em acreditar que a felicidade se mede pelo acúmulo, pela aparência, pelo reconhecimento externo. A comparação invisível transforma colegas em rivais, amigos em competidores silenciosos, estranhos em espelhos distorcidos. Nunca somos bons o bastante, nunca temos o suficiente, nunca chegamos onde deveríamos. Esse estado permanente de corrida contra os outros mina a tranquilidade e rouba a energia que poderia ser usada em crescimento real. O estoicismo quebra essa lógica, mostrando que a felicidade não se encontra no que os outros possuem, mas no uso sábio daquilo que temos. Se o outro conquista algo, isso não diminui o que somos. O mundo não funciona como soma zero. A vitória alheia não é nossa derrota. A comparação, nesse sentido, é a ilusão que alimenta a angústia. As redes sociais amplificam essa dinâmica a níveis jamais vistos. Nunca foi tão fácil olhar para a vida de milhares de pessoas e acreditar que todas são mais felizes, mais belas, mais realizadas do que nós. O ansioso consome essas imagens como se fossem verdades absolutas, esquecendo que quase sempre são apenas recortes, encenações, fragmentos cuidadosamente editados. O estoico, por sua vez, lembra-se de que aparência não é essência. O que brilha por fora pode estar vazio por dentro. O que parece perfeito pode esconder tormento. A comparação perde força quando compreendemos que não vemos o todo, apenas a superfície. E ainda que víssemos, a vida alheia não é parâmetro para a nossa, porque cada destino é tecido de forma singular. O veneno das comparações invisíveis não é apenas emocional, é também físico. O corpo responde com tensão, insônia,
aceleração do coração. Cada vez que acreditamos não ser suficientes diante dos outros, o organismo se prepara como se estivesse em constante ameaça. É uma luta sem inimigo real, um combate contra fantasmas. O estoicismo propõe interromper esse ciclo com a prática da atenção, focar naquilo que depende de nós e abandonar o que foge ao nosso controle. A conquista do outro está fora do nosso alcance. A opinião alheia está fora do nosso alcance. A aparência que os outros escolhem mostrar está fora do nosso alcance. O que podemos controlar é nossa atitude, nosso esforço, nossa integridade. Ao escolher voltar a atenção para dentro, dissolvemos a comparação e recuperamos a paz. Quando rompemos com esse hábito, a ansiedade enfraquece. Descobrimos que não precisamos competir para existir. Descobrimos que o valor não se mede em aplausos, mas em caráter. Descobrimos que a régua invisível era apenas uma invenção que nós mesmos sustentávamos. O estoico, ao abandonar essa régua, caminha mais leve. Ele não é prisioneiro do sucesso alheio, não é escravo de imagens externas, não é vítima de ilusões comparativas. Ele se basta. E nesse bastar-se, encontra uma liberdade rara, que é a de viver segundo sua própria medida. A ansiedade perde sua força porque não há mais uma corrida interminável para alcançar outros. Existe apenas a caminhada própria, firme, lúcida, serena. E nessa caminhada, finalmente, há espaço para respirar. Tópico 4. A mente como arquiteta de monstros. A ansiedade tem uma habilidade peculiar: transformar a mente em um palco onde monstros invisíveis ganham forma e presença. Diante de uma situação incerta, a imaginação ansiosa não apenas prevê o pior, mas o constrói com detalhes, cores e sons. O que poderia ser uma leve preocupação se transforma em uma narrativa sombria, quase sempre catastrófica. Uma simples reunião se torna uma humilhação pública anunciada. Um atraso em uma resposta vira sinal de rejeição. Uma dor passageira é interpretada como doença grave. A mente ansiosa não precisa de provas para acreditar em tragédias, porque é ela mesma a criadora das ameaças. E assim, convivemos diariamente com monstros que nunca existiram fora do espaço mental. Os estoicos conheciam bem essa tendência humana de fabricar tormentos. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade, e talvez essa seja uma das frases mais precisas sobre a ansiedade. Quando nossa mente assume o papel de arquiteta de monstros, ela deixa de ser aliada e passa a ser inimiga. Em vez de guiar nossas ações com clareza, ela nos paralisa com medo. Em vez de preparar-nos para a vida, ela nos prende em cenários irreais. O perigo real pode ser enfrentado, mas os monstros criados pelo pensamento não podem ser derrotados, porque não existem de fato. Só podem ser dissolvidos pela consciência de que foram invenções. Essa é a chave que o estoicismo oferece: distinguir entre aquilo que existe e aquilo que apenas imaginamos existir. O processo de criação desses monstros é quase automático. A mente recebe um estímulo neutro e imediatamente começa a decorá-lo com interpretações negativas. Uma conversa interrompida de forma brusca vira prova de hostilidade. Um olhar distraído de alguém se torna sinal de julgamento. O silêncio do outro é transformado em rejeição. Pequenos gestos são ampliados em grandes dramas e a ansiedade encontra combustível nesse teatro de sombras. O estoico, no entanto, pratica o questionamento constante. Ele não aceita a primeira interpretação como verdade. Ele pergunta: há evidências? Isso é fato ou projeção? Essa prática, aparentemente simples, é um antídoto poderoso contra a fabricação mental de monstros, porque nos obriga a devolver a mente ao chão firme da realidade. Esses monstros criados pelo pensamento têm outro efeito devastador. Eles se multiplicam. A mente ansiosa, ao alimentar um único cenário negativo, rapidamente cria outros. O atraso em um compromisso se transforma em perda de credibilidade, em risco de desemprego, em ruína financeira, em isolamento social. Tudo nasce de um pequeno fato, mas a narrativa se expande como uma teia. É como se a mente, uma vez convidada a fantasiar o pior, não soubesse parar. Esse processo não apenas nos paralisa, mas esgota nossa energia vital. Vivemos cansados,
não por batalhas reais, mas por guerras internas contra monstros que nós mesmos erguemos. O estoicismo oferece uma resposta prática: cultivar a disciplina da razão. A razão, quando aplicada com firmeza, é como luz que dissolve as sombras criadas pela mente. Ao olhar de frente para o que realmente acontece, percebemos que o atraso foi apenas atraso, que o silêncio foi apenas silêncio, que o gesto foi apenas gesto, nada mais, nada menos. O que a mente havia transformado em monstros eram apenas sombras distorcidas. Esse exercício de retornar ao que é objetivo é uma prática diária. Não basta compreender a ideia, é preciso aplicá-la constantemente, porque os monstros da mente são insistentes. Eles sempre tentarão voltar, mas a razão pode sempre desfazê-los. A criação de monstros internos também revela outra dimensão: o medo do desconhecido. Tudo aquilo que não podemos controlar ou prever se torna terreno fértil para a imaginação ansiosa. O futuro, em particular, é o espaço onde esses monstros mais se multiplicam. O estoico, ao aceitar que o futuro não nos pertence, desarma essa engrenagem. Ele entende que o amanhã será enfrentado com os recursos que tivermos quando chegar, e não com fantasias catastróficas criadas hoje. Ao dissolver a necessidade de prever e controlar tudo, ele fecha a oficina mental onde os monstros são construídos. O resultado é uma mente mais clara, que reconhece a incerteza sem transformá-la em terror. Quando paramos de dar forma aos monstros criados pela mente, a ansiedade perde uma de suas principais armas. Descobrimos que muitos dos medos que carregávamos eram apenas histórias mal contadas, narrativas inventadas, ilusões acreditadas. Descobrimos que, diante da realidade nua, somos mais fortes do que pensávamos. O estoico não nega que a mente possa ser criativa, mas direciona essa criatividade para o crescimento, não para a destruição. Ele deixa de ser vítima de seus próprios pensamentos e se torna guardião deles. E nesse domínio silencioso encontra a verdadeira liberdade. A liberdade de viver sem monstros imaginários nos perseguindo a cada passo. Tópico 5. O ciclo da antecipação eterna. A ansiedade se alimenta de um mecanismo insidioso: a antecipação. A mente ansiosa raramente habita o presente. Ela está quase sempre à frente, projetando cenários, calculando riscos, prevendo fracassos. Cada passo dado hoje já é acompanhado pelo medo do que pode vir amanhã. Esse ciclo da antecipação eterna não apenas nos rouba a tranquilidade, mas também destrói a experiência imediata da vida. Em vez de viver, planejamos obsessivamente. Em vez de saborear, medimos consequências. Em vez de respirar o agora, sufocamos em previsões. O ansioso acredita que essa antecipação o protege, que prever o pior é um modo de estar preparado. Mas, na realidade, essa prática se transforma em prisão. Vivemos o peso de 1000 futuros que talvez nunca aconteçam, enquanto o presente se esvai sem ser vivido. Os estoicos enxergavam com clareza esse dilema. Para eles, a vida verdadeira só existe no presente. O passado já não pertence a nós. O futuro ainda não chegou. O que temos é apenas este instante, este sopro, este momento. Marco Aurélio escrevia a si mesmo que a vida de cada um está no que se vive agora. E essa frase desmonta toda a lógica da antecipação ansiosa. O futuro é apenas uma ideia, uma imagem construída pela mente. O ansioso, no entanto, trata essa imagem como realidade sólida. Sofre por dores que não aconteceram. Teme perigos que não se materializaram. Carrega derrotas que nunca existiram. É como se estivesse sempre lutando contra inimigos que ainda nem chegaram ao campo de batalha, e muitas vezes jamais chegarão. E no processo, o guerreiro se exaure antes mesmo de haver guerra. O ciclo da antecipação eterna também cria um padrão de autossabotagem. Quanto mais prevemos, mais nos paralisamos. O medo do fracasso faz com que deixemos de agir. O receio do julgamento impede que falemos. A obsessão por prever resultados nos impede de arriscar. A vida fica suspensa, presa entre o medo do que foi e o medo do que será. O estoicismo responde a isso com uma disciplina de foco. Agir apenas no que depende de nós agora. Essa prática liberta,
porque nos devolve a força que antes estava desperdiçada em fantasias futuras. Não se trata de negar o planejamento ou a prudência, mas de entender que há uma diferença entre preparar-se e viver aprisionado em antecipações. O preparo nos fortalece, mas a antecipação nos destrói. A ansiedade acredita que antecipar é controlar. Mas o controle sobre o futuro é uma ilusão. Nenhum de nós pode garantir o que virá. Podemos semear, mas não podemos controlar a colheita. Podemos agir, mas não podemos determinar todas as consequências. O estoico, ao aceitar essa limitação, não perde poder, mas ganha serenidade. Ele compreende que a única coisa sob seu domínio é a ação presente. E ao cuidar da ação presente, ele naturalmente molda o futuro, sem precisar carregá-lo inteiro sobre os ombros. Essa consciência desmonta o ciclo da antecipação eterna, porque corta sua raiz, a necessidade de domínio absoluto. O futuro deixa de ser fardo e passa a ser horizonte. O corpo também paga caro pelo hábito da antecipação. A mente que vive à frente do tempo mantém o corpo em estado constante de alerta. O coração dispara, a respiração se encurta, os músculos se contraem. É como se estivéssemos sempre prestes a enfrentar um perigo iminente, ainda que não haja nada diante de nós. Esse estado prolongado desgasta o organismo, gera exaustão, fragiliza a saúde. O estoicismo, ao nos devolver ao presente, também devolve ao corpo o direito ao descanso. Quando abandonamos o peso de 1000 futuros, o corpo respira. E nesse respiro, a vida se torna mais leve, mais clara, mais suportável. Romper com o ciclo da antecipação eterna exige prática diária. Não é algo que acontece de imediato, porque a mente ansiosa é persistente. Mas cada vez que escolhemos retornar ao agora, cada vez que lembramos que o futuro ainda não existe, damos um passo em direção à liberdade. O estoico não nega que haverá desafios, mas confia que, quando eles chegarem, terá força para enfrentá-los. Ele não desperdiça energia em batalhas antecipadas. Ele vive e, vivendo, fortalece-se. E quando o futuro enfim se torna presente, ele o encontra não como vítima, mas como guerreiro preparado. Essa postura dissolve a ansiedade porque substitui o medo constante por confiança silenciosa. Não precisamos viver 1000 futuros de uma só vez. Precisamos apenas viver este instante, com clareza, coragem e presença. E é nesse instante que a verdadeira paz pode ser encontrada. Tópico 6. O peso invisível das expectativas. A ansiedade encontra um de seus maiores aliados nas expectativas. Desde cedo somos ensinados a carregar um roteiro silencioso sobre como deveríamos ser, como deveríamos agir, o que deveríamos conquistar. Essa pressão não é sempre explícita. Muitas vezes ela se infiltra em olhares, comparações, frases ditas em tom de conselho. Crescemos acreditando que existe uma versão ideal de nós mesmos que precisamos alcançar para sermos aceitos. Esse ideal funciona como uma sombra sempre à frente, inalcançável. E a cada passo que damos, sentimos que ainda estamos longe demais. O peso invisível das expectativas se acumula em nossa mente e em nosso corpo, transformando a vida em corrida interminável, onde não importa o quanto avancemos, nunca parece suficiente. O ansioso não apenas carrega as próprias expectativas, mas também as alheias. Vive tentando corresponder ao que pais, amigos, parceiros, chefes ou até mesmo desconhecidos esperam dele. Essa tentativa de agradar a todos gera exaustão porque, na prática, é impossível satisfazer tantas vozes externas. O estoicismo oferece uma visão radicalmente diferente. Não devemos viver segundo os padrões de outros, mas segundo a virtude que depende apenas de nós. Epicteto lembrava que nossa liberdade começa quando paramos de nos preocupar com aquilo que não está em nosso controle. E a opinião dos outros, suas demandas e expectativas, certamente estão fora do nosso controle. Quando entendemos isso, sentimos a primeira rachadura nesse fardo invisível. Mas a mente ansiosa resiste. Ela diz que, se não correspondermos às expectativas, seremos rejeitados, esquecidos, abandonados. A necessidade de aprovação se torna uma prisão.
Vivemos como atores em um palco, representando papéis que não escolhemos, apenas para receber aplausos que nunca preenchem de verdade. Essa busca constante gera vazio, porque a vida não é vivida por nós, mas pelos outros. O estoico, ao contrário, entende que viver de acordo com a própria razão e virtude é a única forma de conquistar tranquilidade. Ele não ignora o mundo, mas também não entrega sua alma a ele. Reconhece que a expectativa externa é vento, sopra, muda, não pode ser controlada. A solidez está dentro, não fora. O peso das expectativas também se manifesta nas nossas próprias exigências internas. Criamos metas inalcançáveis, padrões de perfeição absoluta, sonhos que não admitem falhas. E quando a realidade não corresponde a esse ideal, sentimos culpa, frustração, vergonha. A ansiedade se alimenta dessa discrepância entre o que acreditamos que deveria ser e o que realmente é. Vivemos divididos entre dois mundos: o da perfeição imaginada e o da vida real, que é imperfeita por natureza. O estoicismo desmonta essa armadilha ao nos ensinar que a felicidade não está em possuir tudo, mas em usar bem o que temos. Não precisamos ser perfeitos, precisamos apenas ser íntegros no que depende de nós. Essa é a verdadeira libertação. O corpo responde ao peso invisível das expectativas com sintomas claros: tensão constante, dores, fadiga, insônia. É como se cada expectativa carregada fosse um peso físico colocado sobre os ombros. Vivemos curvados sob fardos que ninguém nos obrigou a segurar, mas que aceitamos por medo de decepcionar. A prática estoica nos convida a soltar essas cargas. A cada dia podemos escolher colocar no chão aquilo que não depende de nós. E ao soltar, descobrimos que ainda conseguimos caminhar, mais leves, mais presentes, mais vivos. Romper com as expectativas externas não significa abandonar responsabilidades, mas escolher quais responsabilidades são legítimas. Não precisamos corresponder ao que o mundo inteiro espera. Precisamos apenas responder com clareza à nossa consciência. O estoico encontra paz porque substitui o peso invisível da aprovação alheia pela leveza da coerência consigo mesmo. Ele não carrega o impossível de agradar a todos, mas a serenidade de viver segundo princípios sólidos. A ansiedade, que antes se nutria da necessidade de corresponder, perde sua força diante dessa liberdade silenciosa. Viver de acordo com a virtude é caminhar sem correntes. É existir sem pesos desnecessários. É, finalmente, respirar. Tópico 7. Quando a mente se torna prisão. A mente, quando não disciplinada, pode se tornar o espaço mais hostil que existe. Não é necessário um cárcere de ferro, correntes ou grades para que alguém esteja preso. A prisão mais cruel é aquela que nós mesmos construímos dentro do pensamento. A ansiedade ergue essas paredes invisíveis com tijolos de medo, comparações, lembranças dolorosas e antecipações sufocantes. A cada pensamento negativo não questionado, reforçamos as grades. A cada cenário catastrófico aceito como verdade, fortalecemos as correntes. Chega um momento em que a mente deixa de ser espaço de liberdade e criatividade e passa a ser um labirinto sem saídas, onde o indivíduo anda em círculos, repetindo as mesmas aflições, os mesmos medos, as mesmas dores. O ansioso sente esse aprisionamento de forma clara. Ele tenta dormir, mas pensamentos o acordam. Ele tenta descansar, mas a mente o arrasta de volta para cenários futuros de fracasso ou repassa erros passados como se fossem feridas ainda abertas. Essa prisão mental é sufocante porque não permite pausas. É como viver em constante vigília, mesmo sem haver ameaça real. A mente aprisionada não permite silêncio. Está sempre produzindo barulho, como correntes arrastadas no chão. O resultado é exaustão constante. Uma sensação de fadiga que não se resolve com sono, porque não é o corpo que está cansado, mas a alma que está aprisionada. Os estoicos reconheciam essa possibilidade, por isso insistiam tanto no domínio da razão. Epicteto lembrava que ninguém é livre enquanto for escravo de seus pensamentos desordenados. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que o homem é capaz de se retirar para dentro de si, desde que sua mente seja disciplinada.
Essas frases revelam que a liberdade não está fora, mas dentro. E que, se não soubermos cuidar do espaço interno, seremos prisioneiros mesmo vivendo em sociedades livres. A mente pode ser templo ou masmorra. Tudo depende de como a utilizamos. Essa prisão mental tem uma característica curiosa. Muitas vezes quem está preso não percebe as grades. A ansiedade convence a pessoa de que seus pensamentos são verdades absolutas, de que suas previsões são certezas, de que seu medo é sempre justificável. Assim, o prisioneiro acredita que o cárcere é o mundo inteiro, quando na verdade é apenas uma construção interna. Esse é o ponto em que a filosofia estoica se torna ferramenta de libertação. Quando aprendemos a questionar, quando treinamos o olhar para distinguir entre fatos e interpretações, percebemos que muitas das grades que acreditávamos sólidas não passavam de ilusões. O cárcere era feito de fumaça, não de ferro. No entanto, romper essa prisão exige coragem. É doloroso encarar que fomos nós mesmos que construímos as paredes que nos cercam. É duro admitir que os monstros que nos assombram nasceram de dentro e não vieram de fora. A mente aprisionada prefere culpar o mundo, o destino, os outros, porque isso parece menos pesado. Mas o estoico escolhe a via difícil, assumir responsabilidade sobre o próprio pensamento. Ele não controla o mundo externo, mas controla sua interpretação dele. Essa escolha é radical, porque muda tudo. O prisioneiro descobre que sempre teve a chave em mãos, mas não ousava usá-la. O corpo também reflete essa prisão. Postura tensa, respiração curta, ombros contraídos. É como se o corpo inteiro vivesse em estado de defesa, como se carregasse a estrutura das paredes invisíveis construídas pela mente. Quando começamos a desfazer a prisão interna, o corpo se abre, a respiração se alonga, os músculos relaxam, a postura se ergue. A liberdade mental não é apenas conceito abstrato. Ela é sentida no físico, na carne, no sangue que circula sem barreiras. É como abrir janelas depois de anos em um quarto fechado. A luz entra, o ar circula, a vida retorna. A mente só se torna prisão quando entregamos a ela o poder de governar sem questionar. Quando lembramos que ela deve ser ferramenta e não tirana, resgatamos nossa autonomia. O estoico entende que pensamentos são apenas visitantes. Alguns chegam para ensinar, outros para enganar, mas nenhum precisa permanecer contra a nossa vontade. A mente pode ser lugar de silêncio, de clareza, de liberdade, se aprendermos a tratá-la como espaço sagrado e não como cárcere. Assim, o que antes era prisão se transforma em refúgio. E a ansiedade que se alimentava das paredes que nós mesmos erguíamos, encontra-se sem terreno para crescer. O prisioneiro descobre, enfim, que sempre foi livre, e que a verdadeira liberdade começa quando ousamos derrubar as grades invisíveis que a mente insiste em construir. Tópico 8. O silêncio como resposta. O mundo moderno está saturado de ruído. Notícias incessantes, opiniões constantes, redes sociais que jamais descansam. Há uma pressão invisível para estar sempre reagindo, opinando, justificando, explicando. Para quem vive com ansiedade, esse excesso de estímulo se torna insuportável, pois a mente, já carregada de pensamentos turbulentos, é forçada a enfrentar ainda mais camadas de barulho externo. O resultado é uma sobrecarga que amplifica o medo, acelera o coração e cria a sensação de que nunca há descanso. É nesse cenário que o estoicismo apresenta uma arma inesperada e poderosa: o silêncio. O silêncio não é ausência, mas presença. Ele não significa omissão, mas escolha consciente de não reagir ao que não merece reação. Em uma sociedade que confunde barulho com relevância, o silêncio é um ato de rebeldia. O ansioso sente a necessidade de responder a tudo, de se justificar sempre, de antecipar cada crítica antes que ela seja feita. Esse comportamento apenas reforça a prisão mental. O silêncio, ao contrário, abre espaço para que o pensamento se acomode, para que a respiração encontre ritmo, para que a vida possa ser observada sem a pressão de ter que reagir o tempo todo. Os estoicos sabiam do valor desse recurso. Epicteto dizia que não devemos nos deixar arrastar por cada provocação, porque isso é entregar ao outro o poder sobre nossa paz.
Marco Aurélio anotava em seus escritos que muitas vezes a melhor resposta é não responder. Esses ensinamentos parecem simples, mas na prática exigem disciplina, pois o ego ansioso deseja provar sua existência, mostrar que tem razão, garantir sua posição. O silêncio corta esse desejo pela raiz. Ele nos ensina que a paz interior é mais valiosa que a vitória em discussões inúteis. O silêncio também nos devolve algo que o mundo moderno nos roubou: a capacidade de ouvir. Quando não estamos ocupados em formular respostas, conseguimos realmente escutar. Escutar o outro, escutar a nós mesmos, escutar o fluxo natural da vida. O ansioso vive em estado de antecipação, sempre pensando no que vai dizer ou no que pode acontecer, e assim perde a profundidade do momento presente. O silêncio quebra esse ciclo. Ele não apenas aquieta a língua, mas também aquieta a mente. Com prática, o silêncio externo se transforma em silêncio interno, e é nesse espaço que a clareza surge. É preciso compreender que o silêncio não é sinal de fraqueza. Ao contrário, ele exige enorme força. O fraco reage a tudo. O forte escolhe suas batalhas. O fraco busca provar sua verdade em cada confronto. O forte sabe que a verdade não precisa ser provada a todo instante. O silêncio é domínio de si mesmo. E para a mente ansiosa, que se perde no excesso de palavras e reações, esse domínio é libertador. O silêncio interrompe o fluxo incessante da ansiedade, porque retira dela o alimento do excesso. O corpo responde ao silêncio de forma imediata. Quando deixamos de falar sem necessidade, quando paramos de justificar cada ação, sentimos uma leveza física. A respiração se aprofunda, o ritmo cardíaco desacelera, a energia antes gasta em disputas inúteis é preservada. O silêncio é também um bálsamo para o corpo, um descanso para os sentidos. Ele nos ensina que a paz não está em controlar o mundo, mas em controlar nossa resposta ao mundo. Para o estoico, o silêncio é estratégia. Ele não é usado como fuga, mas como arma contra o caos. Quando escolhemos o silêncio, mostramos que não seremos arrastados pela correnteza do barulho externo. Essa postura gera respeito, pois quem domina o silêncio transmite força. O ansioso, ao aprender a cultivar o silêncio, descobre que pode existir sem se explicar a cada instante. Ele percebe que o valor da vida não está em convencer o mundo, mas em manter a serenidade interior. O silêncio, quando praticado, transforma-se em escudo. Contra ofensas, protege. Contra críticas injustas, resiste. Contra o excesso de estímulos, preserva. Ele não elimina o barulho do mundo, mas impede que esse barulho invada e destrua a mente. O estoico encontra no silêncio um refúgio e uma arma, um espaço de descanso e um campo de força. O ansioso, ao abraçar o silêncio, descobre que pode caminhar com menos peso, que pode respirar sem ser sufocado, que pode existir sem ter que se provar o tempo todo. Assim, o silêncio deixa de ser ausência e passa a ser resposta. Uma resposta que não precisa de palavras, porque contém dentro dela a maior das forças, o domínio de si. E é nesse domínio que a ansiedade perde terreno, porque já não encontra onde se apoiar. O silêncio dissolve a necessidade de justificar, neutraliza o impulso de reagir e abre espaço para que a mente volte a ser clara. Aquele que cultiva o silêncio se liberta, porque descobre que não precisa mais lutar contra todos os barulhos. Basta permanecer em paz. Tópico 9. O corpo como aliado esquecido. A ansiedade costuma ser tratada como um fenômeno puramente mental, como se fosse apenas uma batalha de pensamentos. Mas a verdade é que ela habita também o corpo, moldando posturas, acelerando batimentos, contraindo músculos e esgotando energias. Ignorar o corpo nesse processo é ignorar metade da prisão em que vivemos. O corpo não é apenas vítima da mente ansiosa, ele pode se tornar também aliado na libertação. Esse é um dos ensinamentos que o estoicismo, quando lido com atenção, nos oferece. A consciência de que somos uma unidade indivisível, mente e corpo entrelaçados em uma só existência. O ansioso muitas vezes percebe o corpo apenas como um campo de sintomas.
Suor frio, respiração curta, mãos trêmulas, insônia. Ele encara o corpo como inimigo, como máquina defeituosa que o trai no momento em que mais precisa de calma. Mas essa visão é limitada, porque não vê o potencial que o corpo tem de reverter o processo. O corpo pode ser âncora quando a mente está em tempestade. O corpo pode ser abrigo quando os pensamentos se tornam violentos. O corpo pode ser ponte de volta à realidade quando a mente insiste em vagar pelo passado ou pelo futuro. O estoicismo valorizava a disciplina do corpo não apenas por estética ou força, mas por compreender que ele é ferramenta da alma. Marco Aurélio insistia em não se entregar à preguiça, lembrando que o corpo existe para agir em consonância com a razão. Essa visão nos mostra que, em vez de lutar contra o corpo, podemos nos reconciliar com ele. O ansioso precisa aprender a escutar os sinais do corpo não como ameaças, mas como mensagens. O coração acelerado não é inimigo, mas aviso de que algo precisa ser ajustado. A respiração curta não é traição, mas convite a desacelerar. Quando usamos o corpo de forma consciente, descobrimos que ele tem o poder de quebrar os ciclos da ansiedade. Um simples ato de respirar profundamente, feito com intenção, já muda o estado interno. Uma caminhada em silêncio reorganiza os pensamentos. O contato com a natureza, os músculos em movimento, o corpo em atividade lembram a mente que existe vida fora do labirinto dos pensamentos. O ansioso que aprende a usar o corpo como aliado descobre que não está condenado a sofrer passivamente os sintomas. Ele pode agir, e essa ação simples física cria espaço para que a mente se reorganize. A filosofia estoica nos convida a essa reconciliação com o corpo. Ao cuidar dele, não estamos nos entregando à vaidade, mas à disciplina. A disciplina corporal é também disciplina mental. Quem consegue manter o corpo em ordem, aprende a manter também o pensamento em equilíbrio. O ansioso, ao perceber isso, entende que o corpo não precisa ser visto como inimigo, mas como recurso. Cada músculo relaxado é uma corrente que se solta. Cada respiração profunda é uma grade que se abre. O corpo, antes cúmplice da prisão, torna-se chave da libertação. É curioso perceber como a ansiedade nos desconecta do corpo. Vivemos presos à mente, ignorando os sinais físicos, até que se tornem insuportáveis. Essa desconexão é parte da prisão invisível. O estoicismo, ao nos lembrar de viver de forma simples, presente, em sintonia com o que temos agora, nos ensina também a reconectar com o corpo, comer com atenção, caminhar com presença, respirar com consciência. Esses atos simples, tão esquecidos, se tornam práticas de liberdade. O corpo volta a ser território habitado, não apenas máquina que suportamos. Quando o corpo é resgatado como aliado, a ansiedade perde uma de suas forças, porque não há mais divisão entre mente que sofre e corpo que adoece. Há unidade, há aliança, e nessa unidade encontramos uma base sólida que o turbilhão mental não consegue destruir. O ansioso, ao se reconciliar com o corpo, descobre que nunca esteve sozinho em sua luta. Descobre que carrega consigo um aliado fiel, pronto para ajudá-lo a atravessar as tempestades internas. A ansiedade, que antes se alimentava da desconexão, perde terreno diante dessa nova união. Assim, o corpo deixa de ser apenas palco de sintomas e se torna protagonista na busca pela liberdade interior. Ele não é obstáculo, mas instrumento. Não é inimigo, mas aliado esquecido. Ao lembrarmos disso, descobrimos que parte da cura sempre esteve em nossas próprias mãos, em nossos próprios passos, em nossa própria respiração. O corpo, quando tratado com respeito e disciplina, é chave de serenidade. E na simplicidade de usar o corpo como aliado, encontramos uma das mais poderosas respostas contra a ansiedade que insiste em aprisionar a mente. Tópico 10. A coragem de soltar o controle. A ansiedade nasce, em grande parte, da ilusão de controle. A mente ansiosa acredita que, se planejar cada detalhe, se antecipar cada possibilidade, se prever cada ameaça, poderá evitar a dor, o fracasso ou a perda. Essa crença a leva a um estado de vigilância permanente,
como um sentinela que jamais descansa. Mas o preço dessa tentativa de domínio absoluto é alto. Esgotamento, frustração e a sensação de que, por mais que se tente, nada nunca é suficiente. O paradoxo é cruel. Quanto mais buscamos controlar tudo, mais descobrimos que a vida escapa entre os dedos. E é justamente nesse ponto que a ansiedade se intensifica. Os estoicos nos alertaram sobre essa armadilha. Epicteto dizia que existem coisas que dependem de nós e outras que não dependem de nós, e que a sabedoria consiste em reconhecer a diferença. No entanto, a mente ansiosa insiste em confundir essas fronteiras. Ela tenta controlar o que está fora de alcance, a opinião alheia, os acontecimentos do futuro, o curso dos ventos do destino. Esse esforço é como tentar aprisionar a água em mãos fechadas. Quanto mais força se faz, mais rapidamente ela escapa. É preciso coragem para abrir a mão, para soltar o controle, para aceitar que nem tudo está ao nosso comando. Essa coragem não é passividade, mas lucidez. O ansioso teme que, ao soltar o controle, o caos se instale. Mas a realidade é o oposto. O caos nasce justamente da tentativa desesperada de segurar o incontrolável. Quando aceitamos que o futuro é incerto, quando compreendemos que a vida traz tanto dor quanto alegria, quando reconhecemos que não temos domínio sobre todas as circunstâncias, então surge uma liberdade inesperada. O peso cai dos ombros. O coração desacelera. A mente encontra espaço para respirar. Essa é a coragem de soltar o controle, não desistir da vida, mas parar de lutar contra o inevitável. Para o estoico, essa entrega é sinal de sabedoria. Marco Aurélio escrevia que devemos viver de acordo com a natureza, aceitando seus ciclos, suas mudanças, suas imprevisibilidades. Não se trata de resignação, mas de alinhamento. O homem que luta contra o rio se afoga, o que aprende a nadar com a correnteza encontra caminho. O ansioso, ao entender isso, descobre que sua força não está em controlar o mundo, mas em governar a si mesmo. Essa mudança de perspectiva é profunda. Ela transforma a ansiedade em serenidade, porque desloca o foco do impossível para o possível, do externo para o interno. Soltar o controle exige prática diária. Não basta entender a teoria, é preciso treinar o desapego em pequenas coisas. Aceitar que o clima muda, que as pessoas têm suas escolhas, que o acaso interfere nos planos. O ansioso, ao praticar esse exercício, percebe que o mundo não desmorona quando ele deixa de segurar tudo. Descobre que a vida continua, que muitas vezes flui até melhor quando não está sendo forçada. Esse aprendizado gera confiança. E a confiança é o antídoto para o medo que alimenta a ansiedade. O corpo também sente essa mudança. Quando não há mais a tensão constante de tentar controlar o incontrolável, os músculos relaxam, a respiração se aprofunda, o sono se torna mais leve. O corpo deixa de viver em estado de alerta, porque já não precisa reagir a cada sinal como se fosse ameaça. Essa libertação física reforça a libertação mental. A coragem de soltar o controle se manifesta em cada célula, em cada suspiro, em cada gesto mais solto e espontâneo. Há, no entanto, um detalhe essencial. Soltar o controle não significa abandonar a responsabilidade. O estoicismo ensina que devemos agir no que está ao nosso alcance com disciplina, clareza e coragem. Cuidar da mente, do corpo, dos valores, das escolhas. Isso é controle legítimo. O que precisa ser abandonado é a tentativa de controlar o que nunca foi nosso. O destino, a opinião dos outros, os acasos do mundo. A coragem está em distinguir essas esferas e agir apenas naquilo que nos pertence. No fim, a ansiedade perde a força quando aprendemos a confiar na vida. Não confiança ingênua, mas confiança lúcida. Entendemos que o mundo é maior que nós, que os acontecimentos são tecidos por infinitas forças além da nossa vontade. Aceitamos nossa fragilidade e, paradoxalmente, encontramos força, porque só é verdadeiramente forte quem aceita não controlar tudo. Essa é a coragem que liberta, que abre espaço para o silêncio, para a paz, para o fluxo natural das coisas. Ao soltar o controle, o ansioso descobre que sua vida não se desfaz. Ao contrário, ela se torna mais leve, mais autêntica,
mais plena. O que parecia ser rendição se revela vitória. Porque a verdadeira vitória não é dominar o mundo, mas encontrar serenidade dentro dele. E essa serenidade só nasce quando temos a coragem de abrir a mão, soltar as correntes invisíveis e caminhar sem o peso da ilusão de controle. Chegamos ao ponto em que todas as peças se unem. Ansiedade, silêncio, corpo, controle, mente, todos os elementos que moldam a vida humana e que, em excesso, podem nos aprisionar. A jornada estoica não é um manual rígido, não é uma lista de regras inflexíveis, mas um chamado para o despertar. É o convite a viver com lucidez em um mundo que insiste em nos distrair com ilusões. E, entre todas essas ilusões, a mais cruel é acreditar que estamos condenados à ansiedade, que a mente nunca poderá descansar, que seremos reféns para sempre de pensamentos que nos atormentam. O estoicismo mostra que essa condenação não existe, que a prisão é construída dentro de nós e, portanto, a chave também está dentro de nós. O caminho que percorremos até aqui revelou que a ansiedade não precisa ser um inimigo invisível e invencível. Ela é, na verdade, um reflexo do desequilíbrio entre o que tentamos controlar e o que realmente está em nosso alcance. Cada capítulo dessa reflexão revelou uma saída. O poder do silêncio para não reagir ao desnecessário. A força de enxergar os pensamentos como nuvens que passam. O corpo como aliado esquecido capaz de nos devolver ao presente. E, sobretudo, a coragem de soltar o controle daquilo que nunca foi nosso. Essas não são técnicas superficiais, mas transformações internas, mudanças de perspectiva que alteram a forma como vivemos. O ansioso sempre teme perder o domínio. Mas o que o estoicismo revela é que só há liberdade quando paramos de lutar contra a própria vida. Não precisamos dominar cada detalhe, precisamos dominar a nós mesmos. Essa é a verdadeira fortaleza, não construída em pedras ou muralhas, mas erguida na mente serena e no coração que sabe aceitar o que não pode ser mudado. Essa fortaleza interior é impenetrável, porque não depende das circunstâncias externas. Ela existe em silêncio, firme, presente, sustentando quem a construiu. Essa conclusão não é um fim, mas um começo. Porque compreender é apenas o primeiro passo. Viver de acordo com essa compreensão é o desafio real. Cada dia será uma oportunidade de praticar, de cair e levantar, de esquecer e lembrar. O estoicismo não promete ausência de dor ou de dificuldades, mas promete algo mais valioso. A possibilidade de atravessar a dor sem ser destruído por ela. A possibilidade de caminhar no caos sem se tornar parte do caos. A possibilidade de viver em paz, mesmo quando o mundo está em guerra. E aqui está o ponto mais profundo. A ansiedade não é apenas inimiga, ela também é mestra. Ela nos mostra onde estamos tentando segurar o que não deve ser segurado. Ela aponta nossas ilusões de controle, nossos apegos, nossas fraquezas. A ansiedade é o sinal de que precisamos olhar para dentro e reconstruir o que foi esquecido. Sem ela, talvez nunca buscaríamos a serenidade. Nesse sentido, a ansiedade, paradoxalmente, pode ser o chamado para a liberdade. Quando compreendemos isso, deixamos de temer o futuro. Ele continua incerto, mas já não nos paralisa. Aceitamos que cada momento é suficiente em si mesmo e que a vida se revela sempre agora. Não é no passado, que já não pode ser mudado, nem no futuro, que não está em nossas mãos, mas aqui, no presente silencioso que insiste em nos chamar. O ansioso, ao perceber isso, deixa de ser prisioneiro. Ele se torna navegante. Ele entende que não controla os ventos, mas pode ajustar as velas. E essa pequena diferença muda tudo. Assim, a conclusão é clara. Não precisamos nos libertar da vida para escapar da ansiedade. Precisamos nos libertar de nossas ilusões. O estoicismo nos mostra que a chave sempre esteve em nossas mãos. O silêncio, o corpo, a coragem, a aceitação, tudo isso não é algo distante, mas práticas acessíveis agora, neste instante. O que falta é apenas decidir. Decidir não se deixar dominar pelo que não depende de nós. Decidir não entregar a paz de espírito às mãos do acaso. Decidir, enfim, viver com lucidez. A ansiedade não precisa mais governar seus dias.
A chave já está em suas mãos. Basta a coragem de usá-la. Porque a liberdade não é a ausência de correntes externas, mas a consciência de que nenhuma corrente invisível pode aprisionar a mente que escolhe ser livre. E é nesse ponto, nesse instante, que a alma ansiosa descobre algo que sempre esteve à sua espera: a serenidade de simplesmente existir.